Festiva, uma tarde de luz para os nossos corações, onde teremos a palestra com o nosso amigo Raul Cabral. E para tanto mais podermos enriquecer o nosso coração, nós temos aqui a presença de 3 amigos, em particular um amigo que nos recebe sempre em Conquista, no centro Vicente de Paulo, quando nós vamos lá naquele centro de chão de terra, onde a gente ouve aqueles ensinamentos de luz, participamos daquele jantar fraterno. E o Mané, dirigente dessa casa, está aqui na nossa casa hoje, veio visitar a nossa casa, e nós pedimos a ele que ele pudesse pronunciar a prece inicial. Sabe o que ele disse para mim? Dou conta não. Contei, Mané. Mas ele vai dar conta sim, né? Mané, por favor, seja bem-vindo. Receba do coração de todos os frequentadores desta casa, da casa de Eurípides de Pinda, o nosso carinho pela sua pessoa, pelo seu trabalho, pelo acolhimento que você sempre nos dá. Você e toda a equipe da sua casa nos dá quando nós lá vamos sempre em busca de ensinamento e vibrações. E é com muito carinho que nós passamos para você aqui este momento, para que você dê início na prece desta tarde. E o nosso companheiro Raul ali está, depois ele irá fazer a palestra para nós. A gente agradece o momento da gente estar presente nesta casa, esta casa que a gente conhecia por nome, né? Há tanto tempo, e que hoje estamos tendo essa oportunidade de estarmos aqui reunidos junto com vocês nessa oportunidade que diremos sempre única, né? Porque as oportunidades na vida são únicas. Nós podemos encontrar de novo, mas talvez nem a todas as pessoas e nem mesmo o próprio ambiente. Então vamos neste momento, rogando a Eurípides Barçanufo, o benfeitor espiritual desta casa, que no Triângulo Mineiro deixou uma estrutura de amor, somou através de abnegados mensageiros a obra da caridade, fez estruturar naquelas terras mineiras a essência do Evangelho de Jesus. Mestre amado, estamos aqui nesta casa que leva o nome desse benfeitor espiritual, que tanto aprendemos com ele e com aqueles que conviveram com ele na essência do Evangelho do Cristo, como a nossa irmã Egorina, Dr. Tomás Novelina, Guinelo Norato e tantos outros abnegados mensageiros da paz, que do qual podemos conhecer, conviver, compartilhar dos ensinamentos do amor, e que neste momento, mestre, encontramos aqui nesta casa edificada pelo sentimento de paz, pela elevação de ideal, pela transformação do sentimento mais nobre, construtor da realidade eterna e do saber soberano, que é capaz de edificar o homem em busca do próprio sentimento. Faça, Senhor, que nesta casa que encontramos neste momento, para ouvirmos o nosso expositor da tarde de hoje, que ele seja inspirado pela força do amor, que ele seja parado pelas vibrações de luz, e que possamos nós outros, Senhor, colhermos esses ensinamentos, para que possamos transformar os nossos dia a dia em um alicerce sublime de fé e de esperança para o nosso futuro. Amado Mestre, na certeza desses abnegados mensageiros dos céus, rogando-lhe o amparo divino, pedindo que através deles as vibrações de luz envolvam-nos o nosso coração, transmita em nosso cérebro a força maior
renovando-nos os nossos desejos de melhorar, de construir, de transformar, e que tornamos criaturas mais capazes na semeadura do bem, na inteireza da paz. Senhor Deus, Pai dos que choras, dos tristes, dos devalidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga no pranto dos nossos erros, neste mundo de desterro clamamos por vosso amor. Na aspereza do caminho, nas noites mais tormentosas, és a fonte generosa do bem que não cessarás. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores de ilusão, ó Pai, sois a luz do mundo, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia de nossa morte, no abandono, no tormento, trazei no esquecimento da sombra da dor do mal, que no momento final sentimos a luz da vida, renovada e redimida, na luz ditosa e imortal. Amado Jesus, com esta prece, nós vos suplicamos o amparo, a proteção divina neste momento, neste recinto de oração, pedindo que energia de luz, de paz derrame sobre nós, e inspire, ampare e assista neste momento o nosso expositor da tarde de hoje. Que a tua paz vele por nós agora e sempre, que assim seja. Muito obrigada, Mané. Agora. Boa tarde, gente. Essa casa é uma das mais acolhedoras e mais calorosas que eu conheço. Chegar aqui é muito bom. É muito bom cada vez que a gente recebe o convite de vir para cá, e logo que a gente entra pelo portão já encontra um grupo cantando, todo mundo harmonizado, todo mundo vibrando junto. Porque uma casa espírita, assim como uma escola, assim como um templo de outras religiões, são as pessoas que estão nela. A casa pode até existir sem o prédio, sem a construção, mas sem as pessoas, ela não existe. E o que dá a liga, o que é o cimento dessa construção, são as relações entre as pessoas. É esse relacionamento fraterno, esse acolhimento, essa proximidade. Então é muito bom estar aqui nesse clima extremamente propício para a gente falar sobre o Evangelho, sobre a mensagem de Jesus, que no fim das contas é isso. Pessoas se relacionando com pessoas de modo fraterno, de modo amoroso. A gente está então trazendo hoje uma conversa que faz parte da Semana do Livro Espírita, e hoje a gente vai falar especialmente sobre esse livro, o livro Boa Nova. E eu gostaria de começar a nossa conversa de hoje fazendo uma pergunta para vocês. Para algumas pessoas eu já fiz essa pergunta, vocês vão se lembrar. Você aprendeu alguma coisa hoje? Já são 3h20 da tarde, então a gente já está acordado algumas horas, acho que já deu tempo da gente viver algumas coisas, e eu pergunto, nesse tempo, a gente aprendeu alguma coisa? Hoje é sábado, o 7º dia da semana. Nessa semana que se passou, a gente aprendeu alguma coisa? E nesse ano? O que a gente aprendeu nesse ano de 2017, que já está caminhando para o fim?
A gente passando pela cidade, em alguns lugares, a gente já vê enfeite de Natal, vai ficando assustado de ver quão rápido o ano passou. Nesse ano, o que a gente aprendeu? E nessa vida, sendo espíritas, conhecendo que a gente não está aqui estreando no mundo pela primeira vez, a gente sabe que já tem milhares de anos de jornada. Nos últimos 1000 anos, o que a gente aprendeu? O que a gente tem aprendido? E eu faço essa pergunta para a gente se pensar, não apenas em relação ao passado, mas também ao futuro. Nos próximos 100 anos, nos próximos 1000 anos, como a gente vai estar? De que forma o nosso espírito vai estar? A gente consegue imaginar? Pensa na gente. Se o que a gente aprendeu em 1 ano, em 10 anos, nessa vida, se a gente esticar isso para o futuro e pensar, né, nas próximas centenas de milhares de anos do nosso espírito, onde a gente vai estar? Dá para imaginar? Dá para ter noção? Que experiências que o nosso espírito vai estar vivendo? Então eu pergunto para vocês, como será? Qual será a sensação de encontrar um espírito que tem bilhões de anos de evolução a mais que a gente? Não estou falando simplesmente encontrar um espírito sábio, né? Uma pessoa que a gente admira pela sua coerência, pelas suas virtudes. Porque quando a gente encontra nessa vida uma pessoa sábia, um ancião, um professor, alguém com muita experiência, muita maturidade, a gente se admira, a gente se impressiona, a gente quer estar perto, aprender com essa pessoa. Mas como que é isso quando a gente encontra um espírito com bilhões de anos de evolução a mais do que a gente? Eu vou contar então que isso aconteceu há 2000 anos atrás. Os grandes espíritos que estão encarnados, pensar em termos de destaque social, a gente normalmente encontra eles nos lugares onde tem holofotes. Esse espírito, o mais evoluído que já viveu entre a gente, quando ele veio, onde que ele podia ser encontrado? Qual seria o local desse encontro? Seria na Broadway? A gente encontraria esse espírito com bilhões de anos em Hollywood? A gente encontraria esse espírito no auditório de uma universidade como Harvard? A gente encontraria ele nas câmeras de televisão? Em um palácio? Não. O lugar, se a gente quisesse encontrar esse espírito há 2000 anos atrás, a gente teria que ir para uma aldeia de pescadores chamada Cafarnaum, que tinha mais ou menos em torno de 60 casas. Então uma aldeia bem modesta, bem simples. Nessa aldeia, os pescadores ali trabalhavam, tinham 2 deles em particular, um chamava Pedro, o outro chamava André, eles eram irmãos, e numa tarde eles estavam ao lado do barco, recolhendo as redes, depois de um dia de pesca, e eis que esse espírito começa a se aproximar. Vem caminhando na direção deles. Quando eles olham, percebem que esse homem está olhando para eles de uma forma especial. Eles continuam o trabalho, mas olha, o André acha que é com a gente, está olhando na nossa direção. E esse homem vem, e vem se aproximando. Eles não conseguem a misteriosa atração, o fascínio que esse homem exerce. E quando ele vem e chega do lado deles, diz apenas: venham, sigam-me, que eu vos farei pescadores de homens. Então esses 2, naquele instante, soltam as redes, abandonam o barco e o seguem.
Imagine então a força do magnetismo desse homem. Imaginem o que é encontrar um espírito como esse. Um irmão que tantos bilhões de anos evoluiu, cresceu, aprendeu, a ponto de se tornar o nosso guia. Esse espírito veio aqui para a Terra. Normalmente, quando dizem que algum grande espírito vai encarnar, ocupar as posições dos poderosos, né? Então, quando Chico Xavier anunciou que Emmanuel reencarnaria, né, e isso ocorreu por volta do ano 2000, então a gente calcula que ele deve ter por aí em torno de uns 17 anos, tá por aí, em algum lugar. As pessoas já começaram a especular, né? Bom, será que Emmanuel vai ser presidente do Brasil? Será que Emmanuel vai ser presidente da Federação Espírita? Será que ele vai ser um diplomata famoso, né? Um grande artista, literato? Esse espírito que veio há 2000 anos atrás, o maior que já passou por aqui, ele veio com um único objetivo. E eu já adianto, ele não foi presidente de lugar nenhum, ele não foi rei, não foi príncipe, ele veio para uma coisa: trazer a boa notícia. A boa notícia, a boa nova, que em grego é uma palavra chamada evangelho. E o evangelho, né, trouxe aqui uma tradução do Novo Testamento, publicada pela Federação Espírita, tradução do Haroldo. Aqui tem o Evangelho de Mateus, de Lucas, de Marcos, os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo. Mas eu digo que o Evangelho não é o livro. O Evangelho não é o que está escrito nos livros. O Evangelho é a vida. É a vida desse homem, a vida desse mestre. Jesus não falou a boa notícia. Ele é a boa notícia. E por ser assim, encontra no Evangelho, é a gente também. É uma representação de nós. Cada situação vivida por esse mestre, cada exemplo que ele deu em relação às pessoas que ele encontrava, diz respeito à nossa vida, às situações pelas quais a gente passa hoje, em 2017. Quando Jesus encontra uma mulher sendo perseguida, cheia de pedras nas mãos, porque ela era uma adúltera, uma pecadora, nós vemos a nossa imagem lá, em muitos momentos, quando diante do erro de outras pessoas, a gente não consegue ter tolerância, não consegue ter paciência e já prepara as nossas pedras. E argumento a gente tem, justificativa para julgar a gente sempre tem. Quando a gente vê Jesus se aproximando daquela mulher e daquela multidão, e com a sua sabedoria e a sua pergunta, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, fazendo silenciar aquela multidão que vai se dispersando e vendo o olhar de gratidão da mulher, lá estamos nós também. Nós somos a mulher adúltera, com os nossos erros, com as nossas limitações, que diante do julgamento e da fúria do mundo, a gente encontra um mestre compassivo e amoroso, nos acolhendo independentemente de quem a gente é e do que a gente fez. Quando a gente encontra Pedro, um apóstolo que conviveu com o mestre durante anos, aprendeu direto da boca dele, mais difícil, quando Jesus estava sendo perseguido e condenado, negou o mestre 3 vezes, a gente vê uma imagem nossa também. Quando a gente tem tanto conhecimento já sobre a vida, tanto conhecimento que a doutrina nos deu, que o Evangelho nos deu, mas na hora H a gente nega.
a gente fraqueja. Então o Evangelho, a vida desse mestre, há 2000 anos atrás, fala sobre a nossa vida no dia de hoje. Mas se o Evangelho, se a boa notícia não é o livro, qual é então o papel do livro? Né? Já que hoje a gente está aí na Semana do Livro Espírita. O livro tem a função de ir a toda parte. E aí a gente lembra Paulo de Tarso, um dos grandes apóstolos do cristianismo, que em dado momento, quando ele já estava ativo na sua tarefa de divulgação do Evangelho, teve uma hora que ele sentiu que as forças dele estavam acabando e que ele não ia dar conta. Ele ia, cada cidade que ele passava, fundava uma igreja. Mas não adiantava só fundar. Ele precisava acompanhar essas pessoas, dar assistência, dar suporte. E conforme essas comunidades iam se multiplicando, ia ficando mais difícil para Paulo. Como que eu ia acompanhar e ajudar todo mundo? Chegou uma hora que ele achou que não ia dar mais conta. E então, quando ele estava na cidade de Corinto, tomado por desânimo, ele teve uma visão de Jesus. Pela segunda vez. A primeira foi em Damasco. E nessa segunda, Jesus aparece para ele e diz: Paulo, use os poderes do Espírito. E como Paulo não entendeu de primeira o que Jesus queria dizer, Jesus foi bastante específico. Paulo, escreva. E a partir desse momento, desse encontro, Paulo começou a escrever as suas cartas. As cartas de Paulo, as epístolas, nada mais são do que cartas que Paulo mandava para as comunidades. Epístola aos Coríntios, Paulo escreveu para a comunidade da igreja de Corinto. Né? Aos Romanos, para a comunidade de Roma. E esses textos estão até hoje com a gente. Até hoje nos servindo de luz. A função do livro é ficar com a gente. E a outra é ir a toda parte, desculpe. E a segunda função é ficar com a gente. Porque Cristo fez uma promessa. Ele disse: eu vou, mas eu enviarei um Consolador, que ficará convosco por toda a eternidade. Ora, que Consolador é esse? Um encarnado, uma pessoa, não poderia ser. Porque qual encarnado que pode ficar com a gente para todo sempre, para toda eternidade? Esse Consolador é uma doutrina, é uma ideia. E esse Consolador vive nesses livros. Aqui em Pinda, muitas pessoas, né, desse grupo, né, de outros grupos da cidade, tiveram uma oportunidade muito feliz de ir a Uberaba e conhecer o Chico Xavier. Eram caravanas, ônibus. Gustavo tem muita história para contar, né, Gustavo? Eu nasci um pouco mais tarde. Na minha época, essas caravanas já não aconteciam. Eu não tive a oportunidade de conhecer o Chico pessoalmente. Não tive a oportunidade de estar do lado dele, de tocar na mão dele, de ouvir direto da boca dele as palavras trazidas pelos Espíritos. Mas eu tive e tenho a oportunidade de ler os livros que ele deixou. E os livros estão aqui. O Chico já retornou para a pátria espiritual. Ele não está mais com a gente para poder nos dar orientação. Mas os livros dele, 400 e tantos, continuam aqui, salvando muitas vidas, inclusive a minha. Então, eu vou contar uma história que está nesse livro aqui, o livro Boa Nova. Esse livro tem 30 capítulos. Né? Do que fala o livro Boa Nova? São 30 capítulos que contam passagens da vida de Jesus, passagens que a gente já conhece em partes, lendo diretamente do texto do Evangelho, mas aqui tem o antes, o depois, o durante, de uma forma mais detalhada, para a gente ter contato com isso. E eu escolhi o capítulo O Sermão do Monte, porque dizem que o Sermão do Monte foi talvez o ponto mais alto
da passagem e do ensinamento do Mestre entre nós. Mahatma Gandhi, o grande pacifista que libertou a Índia da colonização inglesa, disse uma vez que era cristão. Gandhi era hinduísta. E ele disse uma vez que se toda a literatura espiritual do mundo fosse perdida, todos os livros de todas as religiões, mas se salvasse apenas o Sermão do Monte, e o Sermão do Monte são 3 capítulos do Evangelho de Mateus, então uma parte extremamente reduzida. Se conseguisse salvar o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Então é de Sermão do Monte que a gente vai. A história começa contando que logo nas primeiras pregações de Jesus, a grande massa de necessitados e de infelizes da região ali de Cafarnaum começou a sentir uma nova coragem no coração, um novo ânimo no espírito, pelas palavras do Mestre. E as pessoas começaram a procurar intensamente os apóstolos, que eram aqueles que andavam com o Senhor. Porque se o Senhor era capaz de curar, era capaz de consolar, os apóstolos que andavam com ele, né, também deviam ter uma extensãozinha desse poder. Então eles iam procurar os apóstolos. E então, Jesus tinha 12, né? A gente sabe. Em sua maioria, eram pescadores, homens simples do povo. Mas Jesus tinha um apóstolo, em especial, que fazia parte da elite da sociedade. Era Levi. Enquanto os outros eram pescadores, Levi era cobrador de impostos. Então já começava que ele tinha uma condição social diferenciada. Enquanto Simão Pedro morava numa choupana ali de Cafarnaum, Levi, naquela mesma aldeia, tinha uma casa ampla, confortável. Enquanto 99,9% das pessoas ali daquela realidade eram analfabetas, Levi dominava a escrita. Levi falava o grego, que era o mesmo que falar o inglês do dia de hoje. Levi conhecia a cultura judaica, conhecia a cultura romana. Então Levi estava lá, na casa dele, uma casa bastante confortável, e ele recebeu uma multidão de sofredores que foi procurá-lo. E essa multidão de sofredores chegou na casa de Levi dizendo assim: olha, chegaram muito animados. Eles tinham ouvido uma pregação recente do Mestre e eles disseram: a gente veio aqui porque a gente quer colaborar com o Evangelho. A gente quer ajudar na divulgação da Boa Nova. Levi olhou aquele grupo e tinha 3 ali que ele conhecia pessoalmente e ele usou. Disse diretamente para eles: mas Lisandro, você é um aleijado. Como que você pretende, nessa condição, auxiliar o Evangelho? E você, Áquila? E você que foi abandonado pela sua própria família? O que você acha que pode oferecer para o Evangelho? E tu, Pafos, com esse tanto de aflição que você carrega nos ombros, como você vai conseguir pensar em divulgar a Boa Nova? Aqueles 3 que tinham vindo com o coração repleto de esperança, depois de ouvir a pregação do Mestre, subitamente foram lançados novamente para baixo, para o chão duro da realidade em que eles estavam. Eles que tinham se confortado, agora olhavam para a própria realidade e tomaram aquele banho de água fria. E saíram da casa de Levi, cabisbaixos. Conta a narrativa do livro Boa Nova que dentro de alguns instantes chegou Jesus, acompanhado de André, na casa de Levi. Então os 3 se encontraram e começaram a conversar animadamente. E conversa vai, conversa vem. Levi contou o que tinha acabado de acontecer. E contou com um sorriso. Mestre, você não sabe o que acabou de acontecer?
Imagina, estava aqui em casa, chegou um grupinho de pessoas, chegou um lá, aleijado, outro que tinha sido abandonado pela família, outro que não dava nem conta das próprias aflições, querendo ajudar o Evangelho, divulgar o Evangelho. Vê se pode, vê se tem cabimento, Senhor. Ó, eu disse para eles, sinto muito, não dá. Né? E aí eles foram embora. Você vê assim, né? Levi falou isso para Jesus. Ele estava convencido de que ele tinha feito a coisa certa. Estava convicto, disse de boca cheia. Só que aí, Levi percebeu que ele tinha dado um furo. Sabe quando você fala uma coisa, meio sem pensar? E aí de repente você vê que ali no grupo, na rodinha, tem uma pessoa que é aquela coisa, e aí você tenta remendar, né? Quem nunca passou por essa situação? Junto com Jesus estava André, irmão de Pedro, que era pescador. Aí Levi olhou, tentou remendar, falou, não, Cafarnaum, eles podem ser muito úteis na causa do Evangelho, esses homens fortes, né? O bom serviço lhes cabe. Bom serviço a gente já entende, né? O trabalho de carregar o piano, ó, tá aí, essa turma toda para fazer. Mas aqueles homens que vieram, naquelas condições, aqueles lá, não dá não. O que Levi tinha em mente quando ele diz uma coisa dessas? Na convicção dele, para auxiliar o Evangelho, a pessoa tem que estar na melhor, impecável situação. Sucesso material, saúde do corpo e formação intelectual. Fora disso, não tem muito proveito, não tem muito o que ajudar. Então, o livro conta pra gente qual foi a resposta de Jesus a Levi naquele momento. Ele colocou a mão no ombro do apóstolo, falou carinhosamente, como é do jeito de Jesus fazer: Levi, Levi. O Evangelho é a boa nova, é a boa notícia. Se o Evangelho não puder ser a boa notícia para os mais sofredores e para os mais infelizes do mundo, vai ser para quem? Para quem que a gente veio trazer boa notícia? Você acha que os vencedores do mundo estão precisando de boa notícia? Os vencedores do mundo, Levi, aqueles que estão triunfando materialmente, socialmente, politicamente. Sim? Me perdoe. Claro. Peço perdão a todos. Eu estou preocupado porque vieram avisar que um sandeiro com os vidros todo abertos lá fora, EYJ8992, eu fico preocupado, vai que aconteça alguma coisa, a gente não está avisando. Obrigado. Jesus pergunta para Levi, enfim, se ele já viu algum vencedor do mundo com preocupação maior, mais alta, do que a de defender o fruto das vitórias materiais. E aí a gente lembra de uma outra passagem do Evangelho, também narrada por Mateus, no capítulo 19, em que chega um moço rico procurando por Jesus. Vocês se lembram dessa? O moço rico chega, procura Jesus e fala: bom mestre, o que eu devo fazer para conquistar a vida eterna? E aí Jesus responde para ele: bom? Por que você me chama de bom? Só tem um bom, que é Deus. Claro, quando ele disse isso, ele não queria dizer que ele não era bom, mas ele queria reforçar que a fonte da bondade do universo é uma só, é Deus. Segue os mandamentos. E ele perguntou: quais mandamentos?
Jesus repetiu os mandamentos que constam do Antigo Testamento. Não matarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. E o moço respondeu: mestre, tudo isso eu já tenho feito. Desde a minha juventude, tenho observado esses mandamentos. O que me falta? E aí Jesus diz para ele: olha só. Aí a gente já vê que Jesus coloca uma distinção entre o que é ter uma vida comum, e uma vida comum é uma vida correta, uma vida de observação dos mandamentos, das leis morais, e o que é ser perfeito. E pela fala desse moço, mas tudo isso, esses mandamentos eu já cumpro, o que mais me falta? Dá a entender que ele está querendo um plus a mais, né? Aquela coisa. O que me falta? E aí Jesus diz: bom, você quer ser perfeito? Vende tudo que você tem. Vende tudo que você tem. Dá aos pobres. E aí você vai ter um tesouro no céu. Depois, vem e me segue. E a narrativa de Mateus conta que nesse momento o moço ficou triste. Porque ele tinha muitas posses. Ele tinha muitos bens. E aí ele se foi embora. E aí, lendo isso, né, a gente pensa: puxa vida, então para ser perfeito tem que vender tudo. Mas se eu vender minha casa, né, onde é que eu com a minha família vou morar? Né? Será que tem que chegar nesse ponto? Então me deu a curiosidade de olhar o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele tem um capítulo chamado Sede Perfeitos. Vamos lá, é para ser perfeito? Como é que faz para ser perfeito? Eu vou pedir licença para vocês para ler o que está aqui. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não fazem também? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazei nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Esse é o trecho do Evangelho. E aí Kardec nos explica, dizendo: em que consiste essa perfeição? Kardec repete o que está no Evangelho: amai os inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam. E resume da seguinte maneira: ele mostra, assim, que a essência da perfeição é a caridade. A caridade, em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Então, se a gente transpuser, né, como foi a proposta que eu falei, cada cena do Evangelho, cada momento diz respeito à nossa vida. Vamos transpor para a nossa vida em 2017. Ok, a gente já vem à casa espírita, já ouve o Evangelho, tenta não prejudicar ninguém, mas o que nos falta? E aí, o que Jesus diria? Bom, se quiser ser perfeito, será que a gente teria que vender todas as nossas coisas? Né? Num sentido mais radical? O que Kardec nos explica é que essa perfeição tem como essência a caridade, na sua acepção mais ampla. Mas no contexto, 2000 anos atrás, vamos parar para pensar o que aconteceu com esse moço. Se você está diante do Messias da humanidade, o governador planetário te faz um convite. Isso não é uma oportunidade que você vai ter todo dia. Diante de você e falar: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue.
Naquele caso, naquele contexto, o moço tinha uma escolha. E a escolha que ele fez mostra que ele queria muito essa tal de perfeição e de vida eterna, mas nem tanto. Mas não chegava a tanto, a esse ponto. E isso, novamente, mais uma vez, mostra sobre a gente, sobre aquilo que a gente vive. A gente quer o Evangelho, a gente quer seguir os ensinamentos de Jesus, mas desde que isso não signifique abrir mão da nossa conveniência. Quando a vida acena com um pouco mais de sacrifício, de dureza, a gente já recua, já pula fora. A gente quer a vida eterna, mas pelo caminho da vida comum. Esse caminho da perfeição que o Senhor propôs para o moço rico é muito íngreme. A gente tem feito isso também. Então Jesus, depois que o moço rico se foi, ele comenta com seus discípulos: como é difícil um rico entrar. E os discípulos olham para ele com estranheza. Ué, mas... E aí diz o Evangelho de Mateus que Jesus fala novamente essa frase, só que de uma outra forma. Como é difícil para aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. Mais fácil é passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí Kardec explica pra gente que um camelo jamais passaria pelo buraco de uma agulha. Mas como a palavra camelo em hebraico é a mesma palavra para cabo, provavelmente a tradução pôs camelo, mas a ideia de Jesus era que um cabo, passa com mais facilidade sobre o buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque como é difícil para aqueles que confiam nas riquezas. E eu fico com essa palavra, confiar nas riquezas. Em que você confia quando a coisa está preta? Quando a situação aperta, você confia no quê? Você confia nas suas posses, nas suas riquezas ou na providência de Deus? Naquilo que você tem de recurso ou no que Deus pode oferecer, pode prover? Quando você serve a dois senhores, você quer a Deus, mas você também quer a riqueza. Quando esses dois estiverem em conflito, qual você abandona primeiro? Era isso que Jesus quis dizer quando disse: como é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Voltando então para a narrativa do livro Boa Nova, depois daquela conversa que Jesus teve, ele ainda terminou dizendo: Levi, porque Jesus disse, depois do que Jesus falou para Levi, se o evangelho não for para os sofredores, vai ser para quem? Levi tentou se justificar. E ele disse: Senhor, mas eu só queria apressar a vitória do evangelho, fazendo com que ele triunfasse entre as classes dominantes, entre aqueles que governam o mundo. E Jesus responde enfaticamente para Levi: Levi, quem governa o mundo é Deus. Como assim? O evangelho tem que triunfar primeiro entre os que governam o mundo para depois se espalhar para o restante. Quem governa o mundo é Deus. Por outro lado, pensa, se a divulgação do evangelho dependesse dos reis e dos príncipes. Você consegue imaginar os generais romanos, para pregar o evangelho, vindo e trazendo junto com eles um batalhão com cavalo, com lança, com espada? Vamos lá, pregar o evangelho. Vamos impor o evangelho à força. Porque aqueles que vencem, que triunfam pela força, eles ainda têm a vaidade muito forte no coração. Eles não estão prontos. Mas os vencidos da sorte, os sofredores, o coração deles já é como a terra fecundada, a terra mais fértil, para essa semente do evangelho crescer
Então a gente não pode desprezar a colaboração desses pequeninos. É deles que vai depender o sucesso do Evangelho. Terminada essa conversa, chegaram alguns outros apóstolos e eles foram para um monte. E chegando lá, era um fim de tarde, um dia bonito. Jesus viu aquela multidão e subiu ao monte. E começou a falar: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacíficos, os brandos e humildes de coração. E enquanto Levi ouvia, parecia que a mensagem também era para ele. E ele olhava em redor. Quem que era o público do Sermão do Monte? Quem que eram as pessoas que estavam ouvindo Jesus? Eram os príncipes, os generais, os banqueiros? Conta a narrativa de Humberto de Campos que se você tentasse pegar ali do meio os mais saudáveis, os mais fortes, você pegava um cego, um aleijado, você pegava um homem todo maltratado, era o que estava ali em melhores condições. Esses eram o público do Sermão do Monte, esses que estavam ali ouvindo Jesus. E depois que o Senhor pronunciou aquelas palavras inesquecíveis, o céu já começava a escurecer e dava para ver as primeiras estrelas. A multidão começava a descer, voltando para suas casas. E quem que Levi viu ali? Os três: Lisandro, Áquila e Pafos. Abraçados, felizes, descendo para suas casas. No dia seguinte, Levi abriu a própria casa e convidou toda aquela multidão de infortunados que estava no Sermão do Monte e ofereceu um banquete, um jantar a todos eles. E lá, quando ele reencontrou Lisandro, deu um abraço apertado. Levi tinha entendido, enfim, o que significa você ter que renunciar ao mundo, às facilidades, às vantagens, aos gozos dessa vida, para poder aceitar a proposta de Jesus, para entender que a boa notícia é para você. E Jesus, sorrindo de ver o entendimento do seu apóstolo, disse para ele: Levi, meu coração está em festa. Bem-aventurados aqueles que ouvem e entendem a palavra. Então, a história é sobre Levi, mas também é sobre a gente. Também é sobre nós, que com os nossos preconceitos, muitas vezes, rejeitamos pessoas, menosprezamos a colaboração de alguns, achamos que essas pessoas não têm jeito, e vem, em algum momento, pode ter certeza que vem, uma lição da vida para mostrar para a gente que a boa notícia é para todos, principalmente para aqueles que já não acreditam mais nas vitórias que o mundo pode oferecer. E esse trecho do Evangelho também é sobre nós, quando nós somos os Lisandros, os Áquilas, os Pafos, que com as nossas inseguranças, com os nossos erros que a gente traz no histórico, nossas vacilações, também somos muitas vezes descartados e aquilo dói.
Dói profundamente, porque a gente sabe o quanto tem para dar, para oferecer, e o quanto falta espaço. Essa história também é sobre nós, também é para nós, para que a gente se lembre de que para Jesus nós somos material valioso, material de primeiro, e que o Mestre não dispensa ninguém. Tem espaço, tem vaga na seara, e Ele conta com cada um de nós. Aquele dia foi então para Levi um dia que ele brilhou de uma forma muito particular, muito intensa, a sua luz. E brilhar a luz, brilhe a nossa luz, é uma mensagem central no Sermão do Monte. Para que a gente volte, então, para a nossa casa, trazendo isso no nosso coração, eu gostaria de cantar uma música que a gente cantou lá na Casa Transitória, no Acampa Dentro das crianças, que o tema desse ano foi Brilhe a Vossa Luz. E é uma música que fala que a luz, em primeiro lugar, brilha onde está escuro, porque é lá que precisa mais. A luz brilha sem fazer barulho, porque ela não é um spot de luz destinado a espetáculos, a destaques pessoais. A luz é um operário da verdade. Ela está onde precisar estar, sem fazer barulho. E quando a gente descobre o quanto a gente precisa de luz, quanto a gente tem fome de luz, a gente nunca mais para de procurar e nunca mais se contenta com outra coisa, com coisa menor. E o refrão dessa música diz: luz, quem te faz brilhar, vê, sai a iluminar, busca e acha o que procura ser. Para ver, brilha sem fazer barulho, por dentro acender como um sol na alma, querendo amanhecer. Vento forte apagar nossa chama, brisa leve não vai saciar nossa fome. Fome, fome de luz, luz, quem te faz brilhar, vê, vê, sai a iluminar, busca e achar o que procura ser. Luz, luz, quem te faz brilhar, vê, vê, sai a iluminar, busca e achar o que procura ser. Brilha no escuro, brilha para ver, brilha sem fazer barulho, por dentro acender como um sol na alma, querendo amanhecer. Vento forte não vai apagar nossa chama,
brisa leve não vai saciar nossa fome, fome, fome de luz, luz quente faz brilhar. Vê, vê, saia iluminar, busca e achar o que procura ser. Luz, luz quente faz brilhar. Vê, vê, saia iluminar, busca e achar o que procura ser. Para ver, brilha sem fazer barulho, por dentro acender como um sol na alma, querendo amanhecer. Obrigado. Eu ia guardar o violão, mas resolvi tocar mais uma. Dá tempo? Pode? Essa música, chamada Semente, fala também sobre nós. O quanto nós somos sementes. Hoje na terra, amanhã no alto. O quanto a gente está nesse processo de crescimento. E a gente precisa se aceitar assim. A gente ainda não é árvore. A árvore é nosso mestre. Mas a gente chega lá, se a gente crescer. Se a gente fizer força para sair da casca. Somos sementes, hoje na terra, amanhã no alto, em plena primavera. Vai, semente, força pra sair da casca. Cresce, 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 cresce. O teu futuro é árvore. Valeu a pena ter chegado até aqui. O primeiro dia do futuro é hoje. Somos sementes, hoje na terra, amanhã no alto, em plena primavera. Vai, semente, força pra sair da casca. Cresce, 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 cresce. O teu futuro é árvore. Vai, semente, força pra sair da casca. Cresce, 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 cresce. O teu futuro é árvore. Vai, semente, vai. Valeu a pena ter chegado até aqui. O primeiro
futuro é hoje. Somos sementes, hoje na terra, amanhã no alto, em plena primavera. Vai, semente, força pra sair da casca. Cresce, 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 cresce. O teu futuro é árvore. Vai, semente, força pra sair da casca. Cresce, 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 cresce. O teu futuro é árvore. O teu futuro é árvore. E agora, para fechar, no clima da Boa Nova, Jesus comigo. A me acompanhar está Jesus tão amorosamente. Conduz minha alma e faz cessar os medos que se sente. Fecho os olhos e encontro tanta paz. Fecho os olhos e encontro tanta paz. Levo o pensamento a ti, Jesus, hoje, agora e sempre. Vou aprender e caminhar no bem sinceramente. Fecho os olhos e encontro tanta paz. Fecho os olhos e encontro tanta Muito obrigado. Obrigado. Ele ainda é neto do Júlio Cabral.
o Júlio Cabral. O Júlio Cabral é a razão, e graças a ele, que eu estou na doutrina até hoje. Com ele eu comecei e eu fico feliz de alguma forma ainda poder me relacionar com esses frutos que o Júlio deixou entre nós, a Sandra e agora o neto. Uma luz irradiando entre nós. Pronto. E nós hoje estamos encerrando a primeira semana do Livro Espírita. A proposta desde o início foi buscar a reflexão entre nós acerca do livro, da importância, da nossa responsabilidade perante o livro. E nada mais adequado de podermos encerrar a semana com o livro Boa Nova. Chico Xavier, uma vez em estado, perguntado acerca da sua predileção sobre os seus livros, e entre os quase 400 que ele já havia psicografado, foi-lhe perguntado qual que ele era o preferido. E eu achei muito interessante a resposta do Chico, porque ele responde dizendo que, excluindo o livro Paulo Estevam, ou seja, o livro Romance Paulo Estevam, ele nem coloca no páreo para ser escolhido. É o livro, o Romance de Emmanuel, que Chico fala que, retirando o Paulo Estevam do páreo, o livro que mais o emociona é o livro Boa Nova, porque retrata a intimidade de Jesus com os seus apóstolos. Que fala da intimidade de Jesus com os seus apóstolos. E hoje, de alguma forma, nós podemos sentir o livro através não só da oratória do Raul, mas principalmente pela sua vibração que nos contagiou, e podemos ter a grata felicidade de poder dizer que hoje às 4h20 aprendemos alguma coisa. Nós gostaríamos de informar novamente que nós aproveitamos a Semana do Livro Espírita para lançarmos a campanha Esqueça Kardec. Um convite a todos para que nós nos esforcemos a esquecer Kardec. Então, o lema é Esqueça Kardec. Nós conseguimos com a editora a aquisição de vários evangelhos a um preço bem módico. Então, nós estamos conseguindo vender a R$10 3 evangelhos segundo o Espiritismo. E nós formamos uns kits de 3 evangelhos a R$10 para que nós pudéssemos promover a campanha. A proposta é para que todo aquele que quiser colaborar com o esquecimento a Kardec possa adquirir esses livros nesse preço, para que nós esqueçamos em algum lugar esse livro. Esqueça Kardec no ônibus ao sair, esqueça Kardec no cinema, esqueça Kardec no consultório, na recepção do médico, esqueçamos o Evangelho no dentista, no banco da praça, no Uber. Vamos esquecer Kardec na feira. Vamos poder, de alguma forma, adquirir esses livros, tê-lo na bolsa, distribuir no pedágio quando a gente para o carro.
poder observar que, fazendo a nossa parte, a espiritualidade fará dela, permitindo, através da intuição e dos trabalhos da espiritualidade, que a pessoa certa, no momento adequado, ela possa encontrar o Evangelho que nós esquecemos. Então fica aqui, nós queremos dizer que essa campanha, ela permanecerá, será uma campanha permanente, enquanto nós conseguirmos com a editora essa promoção. Então nós teremos sempre na livraria esse kit para quem quiser ter consigo, e quando a cabeça estiver esquecida, que nós possamos estar trabalhando pela divulgação do Evangelho. Lembrando que, como diz Emmanuel no livro Estude e Viva, olha só que frase de Emmanuel, gente. Lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento. Quase loucos de sofrimento. E trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Nós que tanto recebemos da doutrina o consolo e o amparo nos momentos difíceis da nossa vida, Emmanuel nos mostra que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade para com a doutrina espírita, que é a sua própria divulgação. Convido a todos, então, que independentemente de adquirir um livro, possam passear entre os livros, sentindo-os, tendo-os na mão, olhando o título, percebendo a proposta do livro, dos espíritos que ali estão a nos dizer, a nos ensinar, poder folhear o índice do livro, ler a contracapa, para que nós estejamos sintonizados nessa percepção, nessa maturidade nossa para com a doutrina espírita acima de tudo. Que possamos crescer nesse propósito. E este livro, quem já leu? Parnaso de Além Túmulo. Esse livro, ele é um marco na vida mediúnica de Francisco Cândido Xavier, porque esse é o primeiro livro psicografado por Chico, em 1932. Ele tinha 22 anos de idade, quando ele publicou Parnaso de Além Túmulo, dando início à sua lavra mediúnica. Eu gostaria só de encerrar a semana antes do sorteio da prece final. Cadê a Solange? Ah, não está aqui. É uma mensagem, uma poesia de Olavo Bilac, intitulada O Livro, através de Chico Xavier. Eu gostaria então de encerrar a semana com esse sentimento de Olavo Bilac acerca do livro. O livro. Ei-lo, facho de amor que, redivivo, assoma, desde a taba feroz em folhas de granito, da Índia misteriosa e dos louros do Egito,
ao fausto senhorio de Cartago e de Roma, vaso revelador retendo excelso aroma, do pensamento a erguer-se esplêndido e bendito. O livro é o coração do tempo no infinito, em que a ideia imortal se renova e retoma. Companheiro fiel da virtude e da história, guia das gerações na vida transitória, é o nume apostolar que governa o destino. Com Hermes e Moisés, com Zoroastro e Buda, pensa, corrige, ensina, experimenta, estuda e brilha com Jesus no Evangelho divino. Que Jesus nos abençoe. E eu queria pedir agora sim que a Solange viesse até aqui, o Henrique. Eu queria, antes de mais nada, agradecer de coração a todos aqueles que colaboraram com o nosso trabalho, que essa casa nos possibilita realizar, ao coração da Solange, do Henrique, da Rafaela, da Ana Paula e tantos outros, que intermediaram os horários de trabalho, vieram durante a hora de almoço, uma correria, para que o evento se realizasse e concretizasse entre nós. Então eu deixo aqui para Solange, após o sorteio, fazer a prece de encerramento, em homenagem ao Raul, extremamente agradecido por tudo, e por poder conviver nesta casa a cada dia com oportunidade de aprendizado. Que Jesus nos abençoe. Eu não lembro os números não, tá? Fica tranquilo. Número 71. De 1 a 71. Aqui, ó. 71. Não, já foi. Se ganhar mais um, você não pode. 12. Número 12. Né? Fala comigo. Quem que é o número 1? Quem que é o número 1? Foi embora? Peraí. Apareceu o número 1? Não. Número 1, número 2. E foi embora. Vai do 54. Fala. Em homenagem ao Raul, prova de gratidão, tá? Pela... Com os nossos corações em prece e cheios, transbordando gratidão, finalizando esse evento que durou a semana inteira e que veio acrescentar tanta luz das nossas vidas, ao nosso trabalho, à nossa casa espírita. Com o coração agradecido por tanto aprendizado, por tantas oportunidades que esse evento nos proporcionou.
Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade da vida, a oportunidade de fazermos parte dessa família espiritual, que é uma bênção nessa nossa reencarnação. Oportunidade de convivermos uns com os outros, de nos relacionarmos, formarmos amigos, grupos de estudo, o passe, os oradores que vêm à mesa, que nos instruem, nos orientam, nos abrem caminhos. Vamos agradecer a tudo isso. Agradecer pela oportunidade da vida, pela oportunidade da amizade, dos laços que se formam. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus, nosso Mestre, que nos guia. Agradecer a todos os nossos amigos da espiritualidade que nos acompanham, que nos orientam, que nos intuem. Agradecer a tudo. Sentimento de gratidão que nos faz levar a nossa frequência, entrar em contato com todos os amigos da espiritualidade que estão aqui para nos ajudar. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada, muito obrigada. Que assim seja.